Salve, salve amigos das redes sociais. Sabe aquele quadro famoso que você provavelmente viu nos livros de história sobre a nossa independência? Bom, eu sinto muito decepcioná-lo, mas as coisas não foram exatamente da forma como está retratado no quadro. Quer saber mais? Fica comigo 2 minutinhos. O quadro do pintor Pedro Américo, esse cara que você está vendo aqui ou aqui, entrou para o imaginário coletivo como um retrato fiel de como teria sido o grito do Ipiranga, o grito da independência do Brasil. Vamos lá. Ao lado de muitos apoiadores e acompanhado da guarda imperial, Dom Pedro I, montado em um belo cavalo, ergue a espada e declara a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Bom, ocorre que, para começo de conversa, Pedro Américo, o artista que retratou esta cena, nem era nascido em 1822. A obra foi feita sob encomenda mais de 60 anos depois, em 1888, para o Museu do Ipiranga, localizado em São Paulo. E para dar conta do recado, o artista foi em busca de informações. Os estudos que ele fez a respeito do tema, inclusive renderam um quadro menor que está exposto no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Já o quadro final, esse que você conhece, mede cerca de 4 metros de altura por 7 de largura e virou, é claro, uma referência visual sobre o rompimento entre o Brasil e Portugal. Olha, esse quadro nem caberia aqui em casa, viu? Mas o que não corresponde à realidade, então? Vamos lá. Primeiro, Dom Pedro e seus acompanhantes não estavam montados nesses belos cavalos. Na época, essas viagens longas eram feitas em jumentos e mulas, que eram muito mais resistentes. A comitiva de Dom Pedro era formada por poucos integrantes e não por tantos como é retratado no quadro. Dom Pedro I e sua comitiva não viajaram com uniformes de gala, que aliás sequer existiam na época. Eles foram criados depois da independência, assim como os dragões. É improvável que o príncipe regente estivesse com uma aparência tão boa, pois naquele dia estava sentindo fortes cólicas causadas pelo cansaço da longa viagem e pelo jantar na noite anterior, que não fez muito bem ao intestino do nosso príncipe regente. A Casa do Grito, essa casinha aí, não existia na época. O casebre retratado no quadro foi construído por volta de 1884, portanto, muito tempo depois da proclamação da independência. Puxa vida, professor, então tudo não passa de uma fraude? Não exatamente, muito cuidado. Vamos lembrar que a arte não tem compromisso de retratar com fidelidade a realidade. Pedro Américo, que foi um grande pintor, diga-se de passagem, fez uma obra idealizada, atendendo a uma encomenda. Usou um fato histórico e, é claro, a sua criativa imaginação para dar vida a esse fato histórico. E mais, Dom Pedro é representado como um grande herói da monarquia, que ainda governava o Brasil em 1888. Mas estava, a bem da verdade, com os dias contados. No ano seguinte, em 1889, o Brasil se tornaria uma república e os herdeiros de Dom Pedro I precisaram sair do Brasil. Gostou? Deixa o like e a sua opinião. Fui!